Olá, aqui é a Marina Medeiros e você está ouvindo o terceiro episódio do programa Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. No episódio de hoje, a gente fala de ESG. É bem provável que você já tenha visto ou ouvido essa sigla por aí, mas você sabe o que ela significa e por que ela é tão importante? ESG é a sigla em inglês para ambiente, social e governança. Ela resume as 3 áreas em que uma empresa ou instituição precisa atuar para mitigar seu impacto no ambiente, na sociedade à sua volta e também internamente. Por mais que o termo esteja, digamos, na moda, ESG não é, na realidade, uma coisa nova. Mas vamos começar pelo começo. Onde e quando surgiu o debate sobre ESG? O ESG ele começou a ter mais notoriedade agora em 2019, mas ele não é novo, né? Ele surgiu no relatório do Banco Mundial, chamado Who Cares Wins, no qual o secretário-geral da ONU, né, ele definiu algumas ações de implementação de diretrizes e recomendações para a tomada de decisões sobre os investimentos que integrem as questões sociais, ambientais e de governança corporativa. Então, foi assim que surgiu esse tema. Essa é a Camila Moraes, diretora do Senac Jabaquara e uma das especialistas sobre o tema na instituição. Ela defende que o ESG não seja um departamento ou um tema de uma área dentro de uma empresa. O ESG, segundo ela, precisa estar na estratégia do negócio e na cultura da empresa. Uma construtora vai levantar um prédio, então ela precisa medir qual é o impacto daquele empreendimento na comunidade que vive no entorno daquele terreno. Escolher uma arquitetura que reduza o consumo de energia e destinar corretamente o resíduo dessa construção. Uma fabricante vai lançar um produto novo? Qual vai ser o impacto do processo de produção da embalagem no meio ambiente? Uma rede de lojas vai lançar uma linha de joias? Quem serão os fornecedores? Quais matérias-primas serão utilizadas? Mineradoras que poluem rios no Amazonas? Isso é pensar um negócio respirando ESG. Mais do que aplicar prática de responsabilidade socioambiental, as grandes empresas ainda sofrem cada vez mais pressões de investidores e consumidores para adotar ações de ESG. Eles dizem, se você não mudar em tal ponto, não vamos mais comprar seus produtos, ou não vamos mais investir em você. Mas isso quer dizer que ESG é só para grandes organizações? A Camila diz que não. As pequenas empresas, elas são papel fundamental, né, nesta agenda ESG. Vamos pensar em 2 aspectos. Quando eu vou abrir um negócio, se eu for abrir um negócio, eu já posso pensar no meu negócio como é que ele pode contribuir, por exemplo, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu olho para os 17 objetivos e eu identifico como é que o meu novo negócio ele pode já nascer com algum impacto ambiental, social e de governança. Agora, se eu já tenho a minha empresa, eu começo com um diagnóstico. Eu começo avaliando como está a minha empresa em relação a essas diretrizes do ESG. Então, por exemplo, eu posso olhar para a gestão de resíduos, eu posso olhar para a eficiência energética, eu posso olhar para o consumo de água, como é que está o meu consumo de água, eu posso olhar para a saúde e bem-estar dos meus colaboradores, para a cadeia dos meus fornecedores. E também, em relação à governança, eu posso verificar como é que estão os meus procedimentos, como é que estão os meus processos em relação à transparência, em relação a medidas, né, de anticorrupção. Então, assim, eu entendo que esta agenda é para todos e ela é inadiável. A gente precisa começar a pensar em ações que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Essa preocupação com o ESG tem aumentado entre os consumidores. A geração do millennial, ou como a gente diz, os millennials, e também a geração Z, um pouco mais nova, são os que mais prestam atenção nisso. Eles não querem, por exemplo, comprar roupas de uma empresa que tem trabalho escravo em sua cadeia de produção, ou que não trata bem seus funcionários, ou ainda que tenha se envolvido com corrupção, assédio. Eles não só prestam atenção a isso, como também pesquisam a reputação das empresas e das marcas antes de comprar. Infelizmente, essa preocupação ainda não é uma unanimidade, mas ela vem crescendo, principalmente depois da pandemia. Um estudo feito no final de 2021 pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, mostrou que 58% das 79 grandes organizações que responderam à pesquisa afirmaram que a pandemia deixou claro que se tornar sustentável é importante.
Ao que parece, adotar práticas de ESG é uma escolha da empresa. Mas me diga, Camila, existe alguma legislação que obrigue as empresas em adotar parâmetros de ESG? Bom, o ESG por si só, ele não é uma legislação e nem tampouco ele é uma certificação. Mas, se você tiver certificações, se você obter certificações para a sua empresa, com certeza isso pode contribuir para validar as práticas de ESG. Tem as legislações ambientais de licenciamento, por exemplo, tem as legislações de resíduos, existem as certificações ISO, as certificações B3, mas tem um ponto que eu gosto de destacar, é que assim, você tem que analisar o propósito do seu negócio e qual o setor que ele atua. A certificação, ela não é um requisito, ela não precisa ter certificação para que você já comece a agir e ter práticas sociais, ambientais e de governança para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Mas tem também empresa que finge ser ESG, né? Existe até um nome para isso, o greenwashing. É como se fosse um banho de tinta verde, mas por dentro a empresa continua suja. Essa nomenclatura, ela é usada quando você fala que faz alguma coisa, mas você não faz, né? Então, a empresa vai lá e diz que tem uma preocupação ambiental, mas, na verdade, ela não realiza nenhuma ação. Ela não tem consistência nas suas ações, ela não tem coerência, ela não é transparente. Então, isso, para mim, quando se fala em greenwashing, está muito ligado à ética e muito ligado à governança das empresas. Porém, hoje a gente tem uma das questões que as empresas mais devem se preocupar, se realmente elas começam a falar e não agir, é com os consumidores, né? Então, as redes sociais, o impacto, né, de um consumidor descobrir que uma empresa tem, por exemplo, mão de obra escrava, que uma empresa não trata bem seus colaboradores, ou que uma empresa gera grandes resíduos, tem grandes passivos ambientais, e isso prejudica a reputação da empresa. Então, não é uma prática legal, não é ético e, obviamente, as empresas podem ser pegas se elas começarem a agir dessa forma. E como é que a gente muda a chavinha para que uma empresa passe realmente a se preocupar com o ambiente, o social e a governança? É aí que o Senac entra. O ponto central está na sensibilização, em mostrar como é danoso para nós mesmos, para o planeta e para a própria empresa não ser sustentável. Ou seja, o meio de abrir os olhos para essa questão do ESG é a educação. Quando a gente olha para a sustentabilidade, ela é basicamente suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, aqui a gente acredita muito que sustentabilidade é um processo e ela depende dos indivíduos. Claro que uma das formas para promover essa transformação é por meio da educação. Então, por exemplo, se a pessoa ela age por desconhecimento, quando ela começa a se conscientizar sobre a importância dos aspectos ambientais, sociais e de governança, ou seja, a importância das suas atitudes nesses aspectos, ela começa a agir diferente. Então, a gente entende que a sensibilização é um caminho, né, para que as pessoas possam começar a repensar as suas ações. Quando a pessoa ela tem o conhecimento, ela entende a importância, isso pode se transformar inclusive em propósito, e a pessoa começa a engajar, e a empresa, obviamente, começa a ter uma mudança de cultura. Então, por isso que eu acredito muito que a educação, a sensibilização de todos que estão envolvidos nos negócios e na sociedade é de extrema relevância. O Senac ajuda nessa mudança de cultura, porque além de ser uma instituição que preza pelos conceitos do ESG, ela tem uma área corporativa que pode contribuir com a formação ESG dentro das empresas. E por falar em formação, Camila, como é que o ESG ajuda o profissional? Como é que o ESG impacta nas carreiras? Bom, hoje, se você procurar no LinkedIn, né, e se você buscar nas empresas de recrutamento, você percebe a quantidade de empresas que estão buscando pessoas com estas competências, que sejam preocupadas e que estejam engajadas com o desenvolvimento sustentável. Com certeza, se você tem essas competências, você tem um diferencial no mercado e uma vantagem competitiva. Então, por exemplo, se um funcionário de TI, né, ele entende sobre tecnologia e ele aborda, ele conhece o termo ESG, com certeza nos projetos dele, ele terá uma visão diferente ao criar, ao desenvolver esses projetos.
E se você vai contratar um líder, por exemplo, e ele tem essas competências de ESG, ele vai ser capaz, né, de estimular a sua equipe a conduzir projetos que tenham esses impactos. Ele vai reestruturar seus processos e ele vai ter mais vantagem ali competitiva como negócio. Camila, e quem ficou interessado em saber mais sobre o tema, como é que pode se informar mais? Nós temos diversas iniciativas para a nossa comunidade escolar, né, para o nosso entorno e também para a sociedade. E uma das iniciativas aconteceu no dia 22 e 23 de novembro, que foi o Fórum de Sustentabilidade. 2 das atividades que ocorreram no fórum foram gravadas e estão no YouTube do Senac São Paulo, com temas extremamente relevantes. Uma delas, a gente está falando do ESG, empreendedorismo e mercado de trabalho, e a outra nós estamos falando do futuro da sustentabilidade, nós estamos falando da integração entre a diversidade, a inovação e a educação, tá? Então, qual a importância da educação na sustentabilidade, o que tem sido feito na educação para que se torne mais sustentável, a questão da inovação que está muito atrelada, né? Porque a gente precisa criar iniciativas, inovar em produtos para que a gente tenha menos impactos negativos, né, no meio ambiente. E tem a questão da diversidade, que ela entra no aspecto social, a gente olha para a questão de raça, questão de gênero, então a gente precisa também ter políticas para que incluam todas as pessoas e todas as pessoas possam ter acesso ao mercado de trabalho de forma igualitária. Camila, eu ficaria o dia todo aqui ouvindo você falar sobre esse tema tão revolucionário que é o ESG. Muito obrigada por passar para a gente todo esse conhecimento e explicar que é por meio da educação, da formação, que a gente sensibiliza as pessoas, as empresas e a sociedade toda para cuidarmos melhor do mundo que a gente vive. O Senac, como já dissemos, tem vários cursos focados nesse tema, e todas as nossas áreas de formação estão permeadas por esse conceito de consideração com o ambiente, com o social e com a governança. E se você aí no outro lado quiser mais conteúdos relacionados à educação e carreiras, pode acessar o canal do Senac São Paulo no YouTube. Inclusive assistir ao primeiro Fórum Senac de Sustentabilidade, que aconteceu no último mês de novembro. O evento também deu protagonismo para temas extremamente necessários, como o ESG, empreendedorismo e o mundo do trabalho, e o futuro da sustentabilidade, educação, diversidade e inovação. E aí, gostaram? Esse foi o 3º episódio do Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. A gente se despede por aqui, mas nos encontraremos já no próximo episódio, com muito mais informações de impacto para você, ouvinte, turbinar seus conhecimentos, sua empresa e sua carreira. Eu sou a Marina Medeiros e se você gostou e quer ouvir todos os episódios, é só entrar na sua plataforma de áudio preferida e seguir o podcast Senac São Paulo. Combinado? Assim você fica sabendo antes de todas as pessoas quando os novos episódios são lançados. Até a próxima!